Você sabe como descartar os remédios vencidos ou aqueles que sobram depois do uso recomendado pelos médicos? Pois é, muita gente tem dúvidas e, na maioria das vezes, cartelas e frascos vão parar no lixo comum. E quando isso acontece, é o meio ambiente que sofre. Você vai saber agora como medicamentos contaminam o solo, a água e os prejuízos disso tudo na nossa saúde. Você guarda muitos remédios em casa? Guardo. Quando um remédio vence, o que você faz? Trago de volta na farmácia. O que você faz com esses medicamentos quando você não usa mais? Eu jogo no lixo. Uma cartela de um medicamento como essa parece inofensiva quando a gente guarda em casa, no armário, mas é fato que os remédios, quando descartados de maneira errada, eles têm uma consequência grave para o meio ambiente. Por isso a gente veio hoje aqui num laboratório que desenvolve pesquisas na área de farmácia, em Mogi das Cruzes, para demonstrar quais são os riscos desse tipo de substância quando em contato com a natureza. E para isso, a Fernanda e a Margarete vão nos ajudar a fazer essa demonstração. Primeiro, Margarete, a gente vai demonstrar o que acontece com esse remedinho quando ele vai para o meio ambiente, né? O que acontece? Esse medicamento descartado, então a pessoa geralmente tira da embalagem, né? Ele nesse comprimido ou cápsula e joga no lixo comum, que vai para aterros sanitários ou às vezes na descarga. Ele é degradado e ele é convertido geralmente em pó. Né? Esse pó, junto com outros resíduos de outros materiais, outros lixos, dá origem a uma substância chamada o chorume. Que é essa que a Fernanda vai mostrar agora. Fernanda, vocês prepararam uma solução para demonstrar o que é esse chorume, né? E qual é a consequência dele no solo? Isso, essa substância, seria o chorume, ela está contaminada com várias substâncias, então de alimentos, e pode ser que tenha medicamento também se for descartado de uma forma inapropriada. E aí esse chorume no solo, ó, ele vai ultrapassando as camadas e pode chegar até o lençol freático. A gente está vendo aqui, né? Está na terra, desceu aqui para as pedrinhas e lá embaixo ele atinge a água. E aí ele pode contaminar plantações e a cadeia alimentar. É isso que acontece, né? Você não sabia que o medicamento, quando jogado de maneira irregular, faz mal para o meio ambiente? Não sabia, tô sabendo agora. Eu sabia do óleo, sabia da garrafa PET, tinha toda essa orientação, mas infelizmente do remédio a gente não sabia. Tem ponto de coleta de remédios que já venceu, que você tem um monte em casa, você não sabe onde vai jogar. Vai jogar em casa no lixo. Esse é um dos grandes problemas nas cidades da região. Onde descartar? Em Mogi das Cruzes, o destino correto dos medicamentos passou a ter mais atenção nesse ano. Pode vir aqui no Promeg ou nas unidades 24 horas, que também estão aptas a aceitar o medicamento, ou no Saúde Mental. Ela traz o medicamento, preenche uma ficha padrão, só para a gente ter uma ideia do porquê que ela está jogando esse medicamento. Feito o preenchimento, nós realizamos o descarte. Se precisar descartar, vem aqui, existe esse trabalho aqui na linha de frente? Existe sim. Às vezes ele até, quando vem pegar o medicamento, ele pergunta, olha, sobrou alguma coisa em casa, a gente não está usando, e a gente acaba fazendo a orientação. Muitas vezes a gente costuma ter mais analgésicos em casa para dor de cabeça, mas falando no geral, quais são os mais perigosos para o meio ambiente? Os antibióticos são muito perigosos, eles podem gerar bactérias multiresistentes, então vai ter um dano muito grave para todo o meio ambiente. E também os hormônios anticoncepcionais são os mais utilizados, eles são substâncias consideradas cancerígenas. Então vão também levar essa propensão a desenvolvimento de câncer na população e até em animais. Nós estamos vivendo uma era em que a gente é muito produtor de lixo. E a gente está ganhando uma consciência coletiva de que este lixo precisa ter, no mínimo, o destino correto. Além da gente ter que fazer uma lição de produzir o mínimo de lixo possível. Então a gente fica sempre pensando, as pessoas às vezes não têm a consciência porque é só uma coisinha que eu faço e isso não impacta. Então a gente pensa assim, vamos supor que todos os 7 bilhões de pessoas jogassem uma bituca de cigarro ao mesmo tempo, no mesmo momento, a quantidade de lixo produzido e jogado em lugar impróprio seria absurdamente grande. E bituca de cigarro demora mais de 500 anos para poder ser consumida pela natureza.
Da mesma forma, os medicamentos podem. Imagine se nós descartássemos todos os medicamentos de uma só vez em um só lugar de forma inadequada. Contaminação de lençol freático, contaminação do ambiente, isso nos traria realmente um dano irreparável. Portanto, é um trabalho de formiguinha, porque é um trabalho de conscientização. Aquele pouquinho que eu jogo errado faz um impacto muito grande, então eu preciso jogar certo.